Mas eu fico pensando nestas coisas. E eu fico pensando no dia que Jesus verdadeiramente entrou na minha vida. Eu já contei para vocês, eu sou neto de pastor, cresci numa igreja, mas foi só quando eu tinha 17 anos, eu estava num congresso, num acampamento, que Jesus entrou na minha vida porque eu dei permissão para que Ele entrasse. Eu disse: Senhor, hoje pela primeira vez na minha vida eu quero te levar a sério. Pela primeira vez na minha vida eu quero te levar a sério. Isso foi há 23 anos atrás. E naquele momento eu nasci de novo. Jesus disse que o reino de Deus é assim, é como pessoas que nascem de novo. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas como será isso possível? E Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça de novo. Mas eu posso, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse: não, não é nada disso, porque a todos quantos creram, a todos quantos receberam, Deus lhes deu o poder de nascerem de novo. Deus lhes deu o poder de serem filhos de Deus, pessoas que não nasceram como nascem humanos, seres humanos, mas nasceram do Espírito, nasceram em Cristo e se tornaram filhos e filhas de um mesmo Pai. Um dia isso aconteceu na minha vida. Eu me lembro que quando eu voltei em casa, meu irmão mais velho não tinha ido para o acampamento, mas foi a primeira pessoa que eu encontrei, o André. E eu me lembro que eu olhei para o André, eu falei: André, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Ele falou: o bicho voltou doidão. Bicho voltou doidão. Eu falei: porque Jesus entrou na minha vida, a nossa casa nunca mais vai ser a mesma. A nossa família nunca mais vai ser a mesma. A nossa história nunca mais vai ser a mesma. Eu fico pensando aonde eu estaria se eu continuasse me relacionando com as pessoas que eu me relacionava. Muitos amigos meus, quando eu os reencontro, eles estão saindo de clínicas de recuperação do vício, da droga. Muitos estão já com suas famílias destruídas. E eu me pergunto aonde eu estaria. Eu não sei aonde eu estaria, eu sei aonde eu estou. E eu sei que eu estou aonde eu estou, porque há 23 anos atrás, eu fiz a oração mais perigosa da minha vida. Eu disse: Senhor, eu quero te levar a sério pela primeira vez na minha vida. Eu cresci ouvindo falar sobre Ti, eu cresci ouvindo falar as Suas histórias, mas hoje eu quero te conhecer face a face. Eu quero te conhecer de contigo andar. Eu quero te conhecer de verdade. Entra na minha vida e muda a minha história. Porque a nossa fé não é religiosidade, meu irmão. Não se trata de mais uma religião, não se trata de uma igreja, não se trata de religião. Se trata de uma vida em Deus, se trata de um estilo de vida, se trata de uma forma de ir, se trata de você ser uma presença visível de um Deus invisível. Uma das parábolas de Jesus sobre o reino de Deus, em Mateus capítulo 13, versículo 44, você pode acompanhar na sua tela, ou você que faz parte do nosso grupo, este sermão já está lá, você pode acompanhar no seu smartphone também, toda esta mensagem. Jesus estava dando vários ensinamentos aos seus discípulos e ao povo, e ele ensinava por meio de parábolas, e ele disse no capítulo 13, verso 44 de Mateus: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente.
vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Eu queria que você repetisse comigo: o reino dos céus, tesouro escondido, vendeu tudo o que tinha. Parábola curtinha. Sabe, eu como economista, passei 4, 5 anos, depois mais uns 2 no mestrado, mais 1,5 na especialização, aprendendo como formular preços, como estabelecer preços, a como valorizar as coisas, a partir de matemática, de cálculos diferenciais, de maximizações, de funções custos, você estabelecer o preço justo, o preço correto para as coisas. Nesta parábola e na parábola que vem depois dela, que eu não trouxe aqui para vocês, Jesus está ilustrando o sentido e o significado do reino de Deus, através da precificação de bens também. Ele disse que um homem encontrou um tesouro escondido, e o reino de Deus é semelhante a este tesouro. E quando este homem foi estimar o valor deste tesouro, não foi nada mais, nada menos do que tudo aquilo que ele possuía. O reino de Deus vale tudo aquilo que você possui. O reino de Deus vale muito mais do que aquilo que você possui. O reino de Deus tem um valor inexprimível, porque o reino de Deus é capaz de mudar a história de um ser humano. O reino de Deus é a mensagem principal de Jesus. Não tem como ensinar sobre a fé cristã sem falar sobre o reino de Deus. Jesus veio a este mundo para anunciar: é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus, quando vocês ouvirem alguém dizer está ali, ou está lá, ou está acolá, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus disse também que a manifestação do seu poder aqui na terra era justamente uma prova incontestável de que o reino de Deus estava invadindo a terra. Vocês lembram quando alguns fariseus, alguns religiosos disseram: este Jesus expulsa os demônios, os espíritos imundos, pelo maioral dos espíritos imundos, em nome de Belzebu. E Jesus respondeu dizendo: olha, uma casa levantada contra si mesmo nunca prospera, bem como um reino dividido contra si mesmo não prospera. Jesus está falando que há uma guerra entre reinos, e que estes reinos, eles estão em confronto, mas que se um reino se divide contra si mesmo, este reino já está fadado à ruína. E então ele conclui dizendo: se eu expulso este demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus invadiu a terra. O reino de Deus está em contato com a terra. Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é como um tesouro de valor inexplicável. É um tesouro tão grande que uma pessoa é capaz de vender tudo o que possui para fazer parte deste reino. Nada neste mundo vale mais do que ser um participante do reino de Deus. Eu sei que nós temos aprendido na vida a valorizar tantas coisas. Aprendemos a valorizar nossos títulos. Nós aprendemos a valorizar nossos bens. Nós aprendemos a valorizar nossa casa, nossa família. Nós aprendemos a valorizar tantas coisas. Mas o reino de Deus
tem um valor muito superior a todas essas coisas. É por isso que Jesus disse que se você ama a sua esposa ou seus filhos mais do que você ama Ele, você não é digno do reino dEle. Se você ama mais os seus bens ou a sua profissão do que a Ele, você não é digno dEle. Nada vale mais do que ser um filho de Deus e de que ser um membro do reino de Deus. Nada vale mais. O reino de Deus não é apenas uma parte da sua vida. O reino de Deus é a única parte que verdadeiramente importa. Pastor, por quê? É simples. Porque este mundo vai passar. Tudo aquilo que você construiu neste mundo, você vai deixar neste mundo. Tudo aquilo que você desejou, disse o apóstolo João, vai ficar neste mundo. Todas as concupiscências, todos os desejos exagerados, todos os bens que você adquiriu, toda a fama que você adquiriu, todo o prestígio que você adquiriu, todos os títulos que você adquiriu, todas as coisas vão ficar neste mundo. Mas João disse que aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para todo sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para todo sempre. Há um reino invisível, que ele é representado por membros visíveis de carne e osso, que andam entre nós, que representam a Cristo entre nós, e que representam o valor e as riquezas, a profundidade, a altura, a largura dos tesouros e do amor e do conhecimento de Deus. O reino de Deus não é só uma parte da sua vida, é a única parte que vai permanecer para todo sempre. Sabe, quando nós começamos a construir este sonho, minha esposa falou, olha, nós estávamos há 23 anos, e é isso mesmo, porque desde o dia que eu fiz aquela oração perigosa, aquela oração que dizia, Deus, eu quero te levar a sério, pela primeira vez na minha vida, desde que eu fiz aquela oração, semanalmente, eu estive envolvido no reino de Deus, ou pregando na rodoviária, ou pregando na torre, ou pregando em asilos, ou pregando aonde fosse. Estávamos envolvidos, e nós estávamos bem, estávamos na nossa igreja, e então Deus começou a colocar em nós, fazer um tipo de download na nossa mente, e começou a colocar em nós um sonho, chamado sonho milênio. Este sonho não começou com o nome milênio, ele começou simplesmente com o sonho de uma nova, de uma igreja que fosse uma igreja para o século 21, uma igreja para este tempo, uma igreja que falasse a linguagem, que tivessem os símbolos, uma igreja que fosse para pessoas que não gostam de igreja, uma igreja para pessoas que têm resistência à igreja, uma igreja para pessoas que têm preconceitos e acham que igreja é coisa para pessoas pouco inteligentes. E a gente pensou o seguinte, olha, eu quero construir uma igreja, nós queremos e começamos a sonhar com esta igreja. E quando começamos e tomamos a decisão de iniciar este trabalho,
eu comecei a orar: Senhor, onde nós vamos abrir este lugar? E enquanto nós orávamos e enquanto nós sofríamos com esta pergunta, eu me lembro o dia que eu voltava para casa e eu liguei para o meu pai, eu falei, e eu estava muito emocionado, chorando, dizendo: pai, eu não encontro lugar, eu não sei aonde vai ser, e nós não temos nada para começar. E naquele dia ou naquela semana, eu não sei ao certo, eu estava no trabalho e eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: filho, não é um lugar, é uma geração inteira, é uma igreja para uma geração, é uma igreja que nasceu com o intuito de conectar nossa geração com Deus, uma igreja que nasceu com o intuito de dizer não à religiosidade, dizer não a valores que se transformaram em doutrina sem ser doutrina, a usos e costumes que mais expulsavam as pessoas de perto de Deus do que atraíam as pessoas para perto de Deus. Um lugar em que as pessoas podiam ser quem elas fossem, aonde elas pudessem entrar sem ser julgadas, um lugar para pessoas imperfeitas, um lugar para todos, um lugar onde nós não julgaríamos um ao outro, porque ele se veste deste ou daquele jeito, um lugar onde nós pudéssemos amar a todos como Jesus nos amou um dia, um lugar que fosse uma conexão para com o Pai, com Deus Criador por meio de Cristo Jesus. A Milênio, ela nasceu com esta missão de conectar as pessoas deste tempo, e por isso nós damos o Wi-Fi grátis, e se você não sabe, a senha é Milênio. E por isso nós falamos: você pode ler a sua Bíblia no telefone, porque eu vi pessoas saírem do reino de Deus, porque algum santarrão, disse que se ele lesse a Bíblia pelo telefone, ele iria para o inferno. Mas aqui, eu digo, esta Bíblia já foi escrita num pedaço de pedra, ela já foi escrita numa madeira, ela já foi escrita num papiro, ela já foi escrita num pergaminho, ela já foi escrita em diferentes formas, até que quando Gutenberg inventou a imprensa, ela foi escrita em papel, e hoje no século 21, existe uma outra ferramenta chamada mundo digital, e a Bíblia hoje é escrita de forma digitalmente. Não importa como ela foi escrita, importa se você está lendo ela. Conectar nossa geração com Deus, uma geração que está sem esperança, uma geração que se corta, uma geração que não encontra motivo para viver, independente da sua faixa etária, uma geração que está com depressão, uma geração que está com tristeza. Hoje nós abraçamos uma senhora e ela falou, eu não me lembro quem foi que abordou ela, não sei se foi a Esther, que ela falou o seguinte: olha, da última vez eu recebi um abraço e uma oração, e aquela oração mudou a minha vida, eu chorei tanto, foi o melhor momento da minha semana, foi aquela oração. E quem tinha orado por ela tinha sido o Bruno e a Shane. E ela falou isso com a Esther, minha filha. E a Esther falou: não, mas a gente pode orar hoje de novo pela senhora. Aí ela falou: eu quero uma oração. E a Esther falou: pai. Eu fui lá e nós oramos, e ela chorava compulsivamente, e abraçava, e nos abraçava, e abraçava as pessoas, e ela me pediu, eu vou mostrar uma foto dela, ela me pediu assim: tira uma foto deste abraço, e ela abraçava minha filha, ou sei lá quem, a Paulinha, tira um abraço dessa, porque eu quero registrar este momento, conectar as pessoas com Deus, dizer o seguinte: Deus te ama. Mas eu sou imperfeito. Deus te ama. Mas eu ainda não entendo completamente, Deus te ama.
Ele morreu por cada um de nós. Ele veio a este mundo por cada um de nós. Ele veio a este mundo para te dar um propósito e um significado na vida. Deus te ama. E conectando essas pessoas com Deus, a missão que Deus nos deu a esta igreja, e esta é a nossa visão, disse: agora, filho, você precisa conectar, despertar o potencial desta pessoa. E o Espírito Santo dizia para nós: cada ser humano foi criado à minha imagem, à minha semelhança. Mas o pecado entrou e destruiu esta imagem, destruiu a minha semelhança. Mas eu quero te dizer que Deus já providenciou um antídoto para o nosso pecado. Foi quando Ele morreu naquela cruz, e Ele cravou naquela cruz o escrito de dívida que existia contra a minha vida e contra a sua vida. Deus já resolveu o problema do pecado. Agora nós precisamos continuar no processo de resgate da nossa identidade, da nossa imagem e da nossa semelhança. Eu quero te dizer, há muitas pessoas que não se amam, pessoas que se sentem feias, pessoas que se sentem não queridas, pessoas que se sentem que ninguém as quer, eu quero te dizer que Jesus te ama, Jesus te aceita, Jesus te acha lindo, Jesus te acha linda, Jesus te criou e Ele tem um propósito para a sua vida. Desperte o seu potencial em Cristo. Uma vez um adolescente falou assim: pastor, mas eu vou sempre pecar. E eu respondi: vai mesmo, mas que sejam pecados inéditos. Eu sei que é difícil às vezes você superar um hábito, mas na medida que você vai caminhando na fé, você vai superando os seus maus hábitos. De forma que hoje, quando eu olho para a minha vida há 10 anos atrás, e eu já era pastor há 10 anos atrás, eu digo que hoje eu estou muito melhor do que eu era ontem. Pastor, o senhor é perfeito? Não sou. Não sou perfeito. Eu ainda luto com meus pensamentos. Eu ainda luto com o ímpeto. Eu ainda luto com a vontade de responder com agressividade. Eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que eu era há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás eu era melhor do que eu era há 10 anos atrás. Porque a fé cristã faz isso na nossa vida. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, até ser um dia perfeito. Até que Cristo seja gerado em você. Até que Cristo seja gerado em você. Então a Milênio nasceu porque ela entendeu que o reino de Deus é um tesouro de valor inestimável, e que nós queremos oferecer para as pessoas desta geração, e dizer: se conecte com Deus, desperte o seu potencial em Cristo, e agora mude o mundo, transforme realidades. Eu nasci e eu vim a este mundo para causar um impacto neste mundo. E você que anda comigo, a minha visão não é minha, a minha visão é de Deus. E se a visão é de Deus, ela passa a ser sua também. E se nós vamos andar juntos, nós vamos andar juntos com o objetivo de mudar esta cidade, com o objetivo de mudar este país e com o objetivo de mudar este mundo, porque cada abraço que você dá, cada água que você entrega, cada criança que nós abençoamos na ONG, cada pessoa que o pastor Silas abençoa no Piauí, ou o nosso missionário em Guiné-Bissau, ou o nosso missionário na Índia, em Calcutá, ou nossos missionários agora que estão lá na Turquia. Nós temos missionários na Turquia hoje. Aonde nós estivermos, nós estamos causando um impacto no mundo. Nós não podemos passar os nossos dias acordando, tomando o café da manhã, tomando banho, indo para o trabalho,
almoçando, voltando para casa, vendo Netflix e dormindo. Eu não posso passar a minha vida sem ser um representante de Cristo neste mundo. Você não pode desperdiçar a sua vida. Antes de começarmos a milênio, e ela está prestes a fazer 2 anos, e nós vamos celebrar nossos 2 anos no nosso espaço novo, em abril, dia 14 de abril. Nós fazemos dia 15, 2 anos, mas dia 14 é domingo. Vamos fazer uma grande celebração, algo que a gente ainda não fez na história da nossa milênio. E eu quero que você esteja lá comigo. Mas antes de começarmos ela, um norte-americano, em 2015, veio ao Brasil. Nunca tinha nos visto. E entregou uma palavra profética para minha esposa. E nós temos essa palavra profética gravada no celular. E ele falava em inglês e tinha um intérprete interpretando. E ele dizia assim: eu estou vendo 2 caminhos na frente de você e do seu marido. Vocês podem tomar um caminho e ficarem onde vocês estão, e vocês vão ter muito trabalho para mudar mudar a igreja que vocês estavam. Vocês podem ir para um outro caminho e vão começar uma aventura. Eu não vejo o que vai acontecer, mas eu vejo possibilidades que podem acontecer. Está lá, eu gravei tudo. Mas vocês precisam tomar uma decisão, porque a minha igreja foi chamada para ser uma tocha acesa e erguida alta, para iluminar a minha cidade. E a minha igreja não está iluminando a cidade, mas a igreja deveria ser uma tocha acesa e erguida alta. Depois o Senhor falou para mim: a minha igreja tem que ser como um farol que ilumina a cidade. A minha igreja tem que ser a parte visível de um Deus invisível. Quando olharem para você, aonde você estiver, o seu sorriso, o seu abraço, a sua palavra, o seu toque vai ser o sorriso, o abraço, a palavra e o toque de Jesus. A parte visível do Deus invisível. Por que nós existimos? Nós existimos para conectar esta geração com Deus. Nós existimos para despertar o potencial dela e falar: há esperança. Nós existimos para mudar o mundo. Eu tenho dito para vocês que se a milênio se tornar uma igreja, que ela está fechada em si mesma, nossa, que culto legal, como o Lucas é legal, no reggae, nossa, o pastor prega direitinho, né, os pastores, nossa, como eu sou feliz, e nossa, como essa cadeira custa R$135, é cara, né, era melhor aquelas de plástico, mas a gente queria fazer o melhor, mas ela é aquelas de hotel, cochoada, né? Nossa, eu gosto tanto daqui. Se esta igreja caminhar para se transformar em algo desse tipo, eu não sou a pessoa certa para ser o pastor dela. Porque a igreja que nós sonhamos é uma igreja que brilha fora dela. É uma igreja que dá sabor às pessoas. Aonde Deus te colocou, na sua vizinhança, no seu trabalho, você é sal da terra, e a propriedade principal do sal é provocar sede. Sabe, em vários momentos nas escrituras, e aqui eu vou finalizar, nossa, já falei muito.
nós lemos Deus convidando ou desafiando homens, mulheres, dizendo: quem há de ir por mim? Nós vemos Deus desafiando Moisés, nós vemos Deus desafiando antes de Moisés mesmo Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai fazer a minha vontade. Nós vemos Deus desafiando Gideão, nós vemos Deus desafiando muitas e muitas e muitas vidas. Nós vemos Deus desafiando, por exemplo, Jeremias. E Jeremias, ele entra num conflito e diz: mas Senhor, eu não passo de uma criança. E então o profeta fala: assim diz o Senhor, nunca mais, Jeremias, digas não passos de uma criança, porque aonde quer que eu te mandar tu irás, e tudo que eu te mandar dizer tu hás de dizer, porque as nações te levantei como profeta. Nós vemos Deus desafiando as pessoas, e hoje a mensagem desta noite, ela deseja ser uma mensagem de desafio para a sua vida e para a minha vida. A mensagem desta noite, eu gostaria que você sentisse como sendo o próprio Espírito Santo te perguntando: quem vai por mim? Quem vai ser o representante do reino de Deus em meu lugar? Quem vai assumir a minha posição? Quem vai ser a minha boca? Quem vão ser os meus pés? Quem há de ir por mim? E eu sei que muitos de vocês podem estar pensando: mas Senhor, eu não sei muito das Escrituras, Senhor, eu não tenho muitos recursos, Senhor, eu não estudei muito, Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei isso, Senhor, eu não sei aquilo. Mas todos os grandes homens de Deus, nenhum tinha habilidades sensacionais, eles andavam de fé em fé. A Moisés, Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que é que tu tens na mão? E Moisés falou: eu tenho a minha vara. E Deus falou assim: Moisés, pega o que tu tens na mão e lança no chão. E a vara se transformou numa serpente. Agora pega a serpente se transformou numa vara. E Deus disse que por meio desta vara, ela não vai mais se chamar, em nenhum outro momento nas Escrituras, a vara de Moisés é chamada de vara de Moisés, é chamada de a vara de Deus, o cajado de Deus. Porque aquilo que está na sua mão, o que você coloca na mão de Deus, pode ser pequeno aos seus olhos, mas Deus faz um instrumento de milagre. E Deus falou para Moisés: Moisés, com esta vara tu vais libertar o meu povo, porque esta é a minha vara. A Sansão, no meio dos filisteus, ele olha para o chão, o que ele encontra? Ele encontra um esqueleto de um boi, e pega a queixada do boi, queixo do boi, o crânio do boi, e com aquele crânio ele derrota um exército de milhares. O que ele tinha na mão? Um crânio. O que Moisés tinha? Uma vara. O que Davi tinha quando enfrentou Golias? Ele tinha uma pedra. A questão não é o que está nas tuas mãos, a questão é se você vai colocar elas nas mãos de Deus ou não. A questão é se você vai entregar o pouco que você tem nas mãos de Deus ou não. A questão é se você vai dizer sim para Deus. A questão é se você vai aceitar o nosso desafio hoje à noite, de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou ser a parte visível, eu vou abraçar esta visão, porque não é a visão do pastor Oz, é a visão de Deus para uma geração. E se é a visão de Deus, ela já não é minha, ela é nossa, e ela é a nossa visão, e eu vou abraçar esta visão, Senhor, e eu quero te levar a sério, nem que seja a primeira vez na minha vida, eu quero levar a sério. Sabe por quê? Eu, quando paro para pensar, eu fico pensando assim: se eu não falar, quem vai falar para os meus amigos que trabalham comigo? Se eu não falar, quem vai falar para as pessoas que estão ao nosso redor? Quem vai falar? Quem vai ser o representante do reino de Deus? Você tem que se importar.
Você tem que se importar, porque Deus se importa. Não há plano B, só há um plano. Anjos desejaram pregar o reino de Deus. Anjos desejaram, mas Deus disse: não, o meu plano é que seres humanos preguem o reino de Deus. Você tem que se importar pelos seus parentes, porque é uma questão de eternidade. Você tem que se importar com seus amigos do trabalho, porque é uma questão de eternidade. Você tem que se importar com seus vizinhos, porque é uma questão de eternidade. É um tesouro escondido. Ele vale tanto, que nenhum dinheiro neste mundo era capaz de pagar o preço. Foi necessário o sangue do próprio Deus